Hoje o nosso assunto é lifting de braço, uma cirurgia chamada braquioplastia, que é uma cirurgia realizada na parte inferior dos braços, nessa região aqui, que visa diminuir o que? A flacidez dessa região, o excesso de gordura e, portanto, o excesso de pele também. A braquioplastia reduz o excesso de pele que vai desde a região axilar até o cotovelo em alguns casos, que é localizado na parte inferior do braço. Assim, o membro superior adquire um formato mais fino, com contornos mais harmônicos e mais definidos. O pré-operatório é a etapa em que a sua segurança e o sucesso do procedimento começam a ser delineados, ou seja, definidos. Por esse motivo é importante que você tenha uma conversa franca com o seu cirurgião. O seu cirurgião ele vai questioná-lo sobre vários assuntos, como seu estilo de vida, hábitos alimentares, prática de exercícios físicos, se você fuma, se você ingere álcool, condições de saúde, alergias, doenças crônicas pré-existentes e cirurgias que você já realizou. Uma segunda parte do pré-operatório, ou seja, daquele tratamento que antecede a cirurgia, é a avaliação das suas condições de saúde especificamente. Assim, o seu cirurgião vai pedir exames laboratoriais e de imagem para confirmar que seu organismo tem condições adequadas para passar pela cirurgia. Por um período determinado pelo seu cirurgião, pode ser necessário você tomar alguns medicamentos e suspender outros, que possam interferir na sua cicatrização ou mesmo na sua coagulação, como a aspirina. A coagulação, na verdade, ela serve para o quê? Se você tomar uma aspirina por um tempo mais longo, você vai deixar o sangue mais fluido, mais aguado, entre aspas. E você vai ter uma dificuldade na coagulação desse e na sua cicatrização como consequência. Além disso, se você for fumante, você deve parar com esse hábito por 15 dias antes da cirurgia. Ainda como orientações no pré-operatório, há algumas recomendações, como o tempo de jejum, medicamentos necessários que nós já conversamos, assim como as atitudes que você deve ter quanto à sua dieta antes do procedimento cirúrgico devem ser repassadas a você pelo seu cirurgião. Agora, vamos para o pós-operatório. É ainda mais importante para definir o sucesso da sua cirurgia de braquioplastia e garantir, então, o seu pós-operatório. Por isso, as recomendações passadas devem ser seguidas à risca. Entre elas estão: evitar levantar os braços, carregar pesos por até 2 meses, porque você vai ter uma cicatriz que pode ficar só na região axilar, como você pode ter uma cicatriz também que pode se estender da região axilar até o cotovelo. Não fazer exercícios físicos por 1 mês. Usar malhas de compressão ou então, que nós utilizamos muito, que é uma faixa elástica, tipo de um esparadrapo com elástico e adesivo. Isso vai manter muito bem a parte de edema e a sua recuperação contra a cicatrização. Utilizar os medicamentos conforme a prescrição, seguindo as dosagens e dias de tratamento. Fazer um repouso relativo de 1 a 2 semanas. Cuidar, limpar e trocar o curativo conforme as orientações e retornar obrigatoriamente ao consultório para que o seu cirurgião acompanhe a sua recuperação. Entre os sintomas que você terá nessa fase estão o inchaço ou edema e as equimoses, ou seja, aquela parte roxa, roxeada que fica no braço, os quais costumam melhorar em até 3 a 4 semanas. Para auxiliar nesse processo de recuperação, a aplicação de compressas de gelo às vezes é uma boa alternativa, assim como a drenagem linfática, que vai fazer com que você tenha esse edema residual da cirurgia reduzido e uma pronta recuperação. Os resultados de um lifting de braço estão completamente relacionados com o pré e o pós-operatório, como vocês puderam ver. Quanto melhores as condições no preparo para a cirurgia, melhor será o seu resultado. Esse era o nosso assunto de hoje.
Se você tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos nossos comentários e até o próximo vídeo.